Olá, meu nome é Rangel dos Santos Ribeiro, sou estudante de História da Universidade Federal do Paraná e integrante do Programa de Educação Tutorial em História, o PET História da UFPR. Eu estou aqui hoje, na companhia da minha colega Mariana Luiza Seco, para tratar um pouco a respeito da principal atividade que realizamos no nosso grupo PET, geralmente no espaço de um ano, mas dessa vez, excepcionalmente, acredito que se estenderá por mais algum tempinho, que é o projeto coletivo. Em resumo, esse projeto se inicia através da escolha de um grande tema guarda-chuva que decidimos abordar coletivamente e que orienta todos os integrantes do Grupo PET na execução de várias atividades, sendo os principais os artigos e os planos de aula. Como tema desse ano, nós escolhemos Sul Global. Sul Global é um conceito que passa a ser utilizado no século XX como uma alternativa ao que se nomeava antes como países subdesenvolvidos ou de terceiro mundo. Em regra, estes territórios se encontram no hemisfério sul, mas existem exceções, como países do continente asiático, como a Tailândia, por exemplo, que estão mais no norte do globo terrestre, mas se enquadram no conceito de sul global. Ao mesmo tempo, também existem países que estão mais ao sul, como a Nova Zelândia, que se enquadram mais na categoria do norte global. O que podemos dizer, então, é que sul global não trata necessariamente de um recorte geográfico, mas também sociológico e político. O que une esses países é que eles se encontram na periferia do sistema hegemônico, no caso, o sistema capitalista. É, portanto, uma epistemologia que reconhece que essas periferias são estabelecidas a partir de uma relação, de uma dinâmica de exploração e de opressão. Assim como observa-se historicamente uma relação de opressão por questões de gênero, por questões de trabalho, aqui no macrocosmo existe uma exploração entre nações, através de ocupações, de invasões territoriais, de influência na política interna destes países, no uso de mão de obra, até mesmo mão de obra escrava, ou de trabalho análogo ao escravo, na exploração de obra-prima e de riquezas naturais, por exemplo. Nossos objetivos, portanto, são entender como isso se dá através dos estudos de teóricos dessas localidades, ou seja, da África, da América Latina e da Ásia, mas não só deles, como teóricos de todo mundo, relacionar os documentos e fontes que iremos estudar com os debates e estudos decoloniais desenvolvidos na atualidade, elaborar artigos científicos, como eu já falei, e planos de aula para educação básica e desenvolver materiais didáticos a serem compartilhados com a sociedade em geral e em nossas redes sociais, que são nossos grandes veículos de comunicação. É importante salientar que o nosso trabalho está sendo supervisionado pelo nosso tutor, o professor Otávio Liseira Pinto, cujos estudos são focados em história da África e da Ásia. A nossa metodologia se baseia através da divisão do tema principal em eixos menores. Os eixos, no caso, serão regionais, da Ásia, da África, da América Latina. Por exemplo, a divisão em grupos menores de 3 a 4 pessoas para a produção do material específico, seja plano de aula ou seja artigo científico. Também faremos a leitura de estudos focados na modernidade e na colonialidade. Teóricos como Beatriz Nascimento, Francis Fanon, Gayatri Spivak, Rita Segato e vários outros. Eu sou a Mariana. Eu vou falar agora um pouco sobre os resultados que o Grupo PET História teve no desenvolvimento desse trabalho sobre o Sul Global. Então foram feitas 8 propostas de trabalhos com diferentes fontes e recortes temáticos, sendo 2 planos de aula e 6 artigos. Os 2 planos de aula são intitulados como Revolução Haitiana e seus ecos e também como As Travestis na América Latina, que foi um plano de aula produzido pelo eixo de gênero. Sobre os artigos, eles são intitulados como Conflito Agrário na Patagônia Argentina a partir de Mapuche, Discussão de Gênero na Perspectiva Decolonial, de 2 autores, que também foi feito pelo eixo de gênero, A Colonização da Palestina através das manifestações artísticas locais, A Revolução Angolana a partir de Bayombe, que foi feito pelo eixo de literatura, A Greve dos Trabalhadores Rurais na Índia de 2020 e 2021 e, por fim, o punitivismo e o sistema carcerário latino-americano. Além desses trabalhos, o Grupo PET História também produziu pesquisas individuais para o PET Sounds, que é um projeto realizado com o objetivo de chegar no público externo à universidade com base nas pesquisas feitas em conjunto para o projeto Sul Global. Então, foram analisadas individualmente canções produzidas nesse recorte Sul Global, foram debatidas depois em conjunto e então foram publicadas no Instagram como parte do programa PET Sounds para o público externo à universidade. Sobre a conclusão, através do projeto coletivo Sul Global, foi possível tensionar as pesquisas históricas eurocentradas e, assim, propor novas visões a partir de teóricas ou teóricos decoloniais.
Além disso, foi buscado abranger de forma global as dificuldades causadas pelas políticas em espaços colonizados. Dessa forma, buscar analisar esses problemas. Por fim, sobre as referências, nós procuramos utilizar uma bibliografia composta por autores de correntes importantes com pesquisas atualizadas sobre o assunto. Além disso, foram feitas pesquisas mais aprofundadas sobre cada situação, levando em consideração os estudos de caso. Ademais, foram utilizadas conjuntamente para pesquisa e análise outras fontes, como romances literários e canções. Então, essas bibliografias principais que utilizamos para falar principalmente pelo conceito de sul global são da Luciana Balestrin, do Frantz Fanon, da Beatriz Nascimento, Rita Segato e Gayatri Spivak.